mas antes de mais, cumprimentar o José Carlos, presidente da Conselhia de São Vicente, cumprimentar o João Carlos Gouveia, ex-presidente do partido, o presidente do grupo parlamentar cá presente, Carlos Pereira, cumprimentar o líder da Juventude Socialista, que foi eleito há pouco tempo, Olavo Câmara, cumprimentar os restantes membros do Secretariado Regional, cumprimentar o nosso vereador César na Câmara Municipal de São Vicente, cumprimentar-vos a todas e a todos e agradecer a vossa presença nesta nossa iniciativa. Queria, em primeiro lugar, referir uma questão, e que tem a ver com o facto de termos desenhado uma estratégia para as eleições autárquicas em que levou a que o Partido Socialista em São Vicente apoiasse os Unidos por São Vicente. Quando cheguei à liderança do partido, o Partido Socialista tinha tido nas eleições 11,5%. 11,5% é um resultado muito baixo para, de um momento para o outro, conseguirmos dar a volta sozinhos. E foi por isso que estabelecemos uma série de estratégias diferentes para conseguir derrotar o PSD. Nós concorremos sozinhos em vários concelhos, noutros apoiamos independentes, como em São Vicente e em Santa Cruz, e noutros criamos uma coligação, como foi o caso do Funchal. E o que é certo é que esta estratégia levou a que uma Madeira e Porto Santo, que tinha um mapa pintado todo de cor de laranja, hoje já não é bem assim. Foi por isso que ganhamos o Funchal, onde vive metade da população da Madeira, com o Dr. Paulo Cafofo e com uma coligação com vários partidos que se uniram para mudar o Funchal. Foi com o Filipe Sousa em Santa Cruz, com o apoio do Partido Socialista, que mudou. Fomos nós com o nosso emblema sozinhos em Machico e que ganhamos a Câmara Municipal de Machico. No Porto Santo também, sozinhos, ganhamos o Porto Santo com o emblema do PS. No Porto Menezes, com o Emanuel Câmara, conhecido de todos, que já se candidatava há muitos anos, mas ganhamos a Câmara do Porto Menezes. Aqui em São Vicente apoiamos o José António Garcês numa estratégia também de haver mudança. E o que é certo é que hoje quem olha para a Madeira vê uma Madeira completamente diferente. Há 4 concelhos onde o PSD são poder. Os outros 7 perderam as eleições. E nós conseguimos pela primeira vez derrotar o PSD na região autónoma da Madeira. E foi essa estratégia que tinha por objetivo derrotá-los nas autárquicas para ganhar nas próximas eleições regionais em 2015. E caras e caros camaradas, caros amigos, nós fizemos este percurso com esse objetivo. E nós estamos hoje convencidos que vamos ser governo já amanhã, em 2015. Para isso, como o José Carlos disse, nós temos que fazer crescer o nosso partido. Temos que fazer crescer o nosso partido em termos dos diferentes concelhos e temos que criar condições para ganhar na Madeira. Temos que ganhar em todos os concelhos da região autónoma da Madeira, ou então na maioria dos concelhos da região autónoma da Madeira. E é por isso que nós agora aceleramos a agenda política no sentido de dar mais força ao Partido Socialista e de conseguir arrancar para as eleições com o objetivo de ganhar e ganhá-las. É por isso que estamos a fazer as presidências abertas. Estivemos cá em São Vicente ontem, estamos cá hoje. Ontem em São Vicente reunimos com a Câmara Municipal de São Vicente, reunimos com a ADNorma, que é uma associação, com a escola, com o diretor da escola e o Conselho Executivo aqui do Conselho de São Vicente, reunimos também com outras associações, falamos com algumas personalidades, ou escutamos pessoas, para saber o que é que as pessoas querem em relação ao futuro. Ou seja, para percebermos quais são os problemas e aqueles que precisam de resolução rápida por parte de um governo do PS a partir do próximo ano. Hoje visitamos vários pontos do Conselho de São Vicente, tivemos a ver também as obras que ficaram a meio do percurso, que são estes túneis em direção a Santana, mas hoje em dia a política já não é feita como no passado. Antes era fácil fazer política, hoje é mais difícil. E é mais difícil porque hoje não basta dizer que vou fazer isto. Para dizer que vou fazer isto, tenho que dizer como. E onde é que vou ir buscar o dinheiro? E é por isso que nós vamos apresentar as nossas propostas e ideias com muita responsabilidade. Eu não posso chegar aqui e dizer à população: nós vamos fazer os viadutos que faltam e
alcatroar os túneis e fazer já a ligação para Santana. É necessário olhar às contas, ver que dinheiro é que a Madeira tem, que encargos é que a região autónoma da Madeira tem, e tem muitos, que dívida é que tem, para poder saber também quanto é que custa o resto destas obras, para então podermos tomar posição. E hoje nós ainda não sabemos quanto é que custará acabar esta infraestrutura, mas o que sabemos também é que daquilo que temos nos próximos anos, em termos de orçamento da região, é muito difícil arranjar dinheiro para resolver o problema da ligação São Vicente-Santana. E é por isso que eu digo que hoje a política é mais difícil. Porque nós temos problemas mais urgentes para resolver do que fazer estradas. Hoje o problema que tem que ser resolvido é um problema financeiro, que são as contas da região e a dívida que nos colocaram às costas, mas também económico, como é que vamos conseguir colocar a Madeira a crescer economicamente. E o Partido Socialista tem sido muito claro. Aquilo que são os nossos recursos próprios já estão, digamos, engolidos, quer pela gestão da saúde, da educação e dos outros setores, e também pelo aquilo que é o serviço da dívida. E nós vamos ter que renegociar a nossa dívida e estendê-la no tempo e pedir ajuda do Estado com o objetivo de que o peso da dívida no dia a dia dos madeirenses não tenha tanto peso e que em todos os anos o nosso orçamento não tenha o peso que tem hoje em termos de encargos financeiros. Nós temos cerca de 840 milhões de euros de receitas próprias, ou seja, do trabalho de todos os vós, que são dos impostos. O serviço da dívida este ano, e nós ainda estamos a pouco mais de meio do ano, já gastamos 295 milhões. Tanto como gastamos quase na saúde. E, portanto, olhar para os números e fazer as contas é difícil. E, portanto, nós vamos ter que utilizar outro instrumento, que são os fundos comunitários, para fazer a economia da Madeira crescer. E os fundos comunitários, até 2020, terá que ser a alavanca e o motor de ajudar as empresas para que as empresas se desenvolvam, tenham novos projetos e criem postos de trabalho. Como sabem, a região hoje não pode, pelo menos até 2016, contratar pessoal de forma livre, ou seja, funcionários públicos. Terá que ser, o motor terá que ser o setor privado, e é por isso que os fundos comunitários não devem ir para o setor público para determinadas obras, tem que ser utilizado criteriosamente nas empresas para que estas criem postos de trabalho. E é por isso que, neste percurso que estamos a fazer, queremos de facto ter um programa de governo, em que temos o Laboratório de Ideias da Madeira a trabalhar esse programa de governo, mas queremos também um programa financeiro que demonstre como resolver os problemas financeiros. Hoje ninguém é credível na política se fizer promessas e não disser onde é que vai buscar o dinheiro. Porque promessas já estamos todos cheios, digamos. E, portanto, é necessário falar a verdade. E é com satisfação hoje que eu olho à nossa volta e começo a ver pessoas a falar a verdade. Pessoas que vieram a mentir até os dias de hoje. E quem olhar para a comunicação social e acompanhar aquilo que é a disputa que existe dentro do nosso adversário, no seio do PSD Madeira que nos governa há quase 40 anos, o que é que denota? Os mesmos que hoje falam a verdade e que dizem que os últimos 10 anos foi um descalabro de dívida, de irresponsabilidade, e ainda há hoje um Delfim ou um candidato à Associação de Jardim que diz isso no Diário de Notícias, são os mesmos que, enquanto o Partido Socialista dizia por este caminho nós vamos levar a esta situação de dívida, vamos hipotecar o nosso futuro ao longo dos anos, esses senhores, na altura, estavam ao lado do Dr. Alberto João Jardim a aplaudir a desgraça que estavam a montar para que nós, hoje, tenhamos em cima das costas uma dívida dessas. É por isso que eu digo, esses senhores têm duas caras, porque há 10 anos eles sabiam, e nós sabemos que eles sabiam, e a população sabe que eles sabiam o que se estava a passar na Madeira. Mas durante 10 anos estiveram calados, e agora há eleições internas. E, portanto, quer dizer, mentiram durante 10 anos, e agora, como são candidatos à liderança do nosso adversário, que é o PSD, agora falam a verdade. E eu pergunto, mas os madeirenses querem gente desta natureza, que quando os madeirenses estão a ser alvos de uma estratégia que nos condiciona nos próximos anos,
nos coloca como a região do país com o maior número de impostos, que levou à falência milhares e milhares de empresas, que levou a que muitos madeirenses tivessem que sair, emigrar, em que os jovens hoje não encontram postos de trabalho. Enquanto se estava a preparar isto para a Madeira, esses senhores estavam a aplaudir a estratégia. Para agora virem dizer que a estratégia está errada. Mas os madeirenses vão acreditar em alguém, ou em alguns, que quando se estava a fazer a desgraça ao povo da Madeira, eles estavam a aplaudir e agora vêm dizer que afinal é uma desgraça. Mas o Partido Socialista já diz isso há 10 anos. É necessário falar a verdade. É por isso que a mudança que se quer na região autónoma da Madeira não é uma mudança dentro do PSD. É uma mudança de políticas, em primeiro lugar, de pessoas também, mas acima de tudo de partidos. Porque se forem os mesmos lá, não é uma mudança. Eles querem ir para lá para tapar o passado ruinoso que fizeram à região autónoma da Madeira. E dou-vos 2 casos que têm sido do conhecimento público. Um deles é a dívida oculta, 1.100 milhões de euros. Passaram 3 anos desde a descoberta da dívida oculta. Ou seja, os senhores do governo, que à luz da lei, para fazerem uma obra ou uma infraestrutura, têm que abrir concurso público. Os senhores empresários têm que concorrer. Aqueles que fizeram os preços mais baixos e tiverem condições, é que ganham o concurso e fazem. Não, não foi assim. Isto é o que a lei diz. O que eles fizeram não foi isso. O que eles fizeram foram se sentar num café ou num hotel, discutir entre eles e distribuir as obras ou o arrepio da lei nas costas dos madeirenses e dos porto-santenses de forma criminosa, e é por isso que hoje estão a contas com a justiça. Mas a nossa justiça no nosso país é sonolenta, é rápida para alguém que precisa de alguma coisa para comer e que infringe a lei para isso. Mas para estes senhores, passou 3 anos e não se vê ninguém nos calabouços. Não se vê ninguém acusado. E a prática que se exerceu na região da dívida oculta é crime à luz da lei. E é por isso que nós estamos a aguardar, porque a senhora Procuradora disse em fevereiro que a investigação seria concluída dentro de meses. Já passaram meses. Mas nós estamos curiosos de ver as conclusões da investigação. Mas também queremos rapidez. Porque a justiça pode andar sonolenta, mas tem que despertar. Porque quando no continente vemos casos em que em 3 anos resolvem, aqui já passou mais de 3 anos e ainda não se resolveram estes casos. E, portanto, nós queremos uma justiça que resolva este problema. Porque é necessário fazer justiça ao povo da Madeira e do Porto Santo. Porque quem cometeu o crime, todos nós sabemos. Quem está a pagar, todos nós sabemos. Quem está a pagar são os filhos do povo, com imigração, com pobreza, com exclusão social e com desemprego. Esses estão a pagar. E, portanto, os inocentes estão a pagar aquilo que é os crimes dos outros. Nós agora queremos que os verdadeiros culpados sejam levados à justiça e se loam. Mas há outra questão também, outro exemplo. Como é que é possível? Caso conhecido recentemente, há um mês para cá, em que, durante 14 longos anos, um empresário da Madeira, com a cumplicidade da Segurança Social, roubou as contribuições dos trabalhadores no valor de 16 milhões de euros. Isto é inconcebível. E quando a gente sabe que existem dívidas à Segurança Social no valor de mais de 100 milhões de euros, com a cumplicidade da Segurança Social, eu pergunto, mas afinal, a Segurança Social vive dentro do Estado de Direito? São as nossas reformas? São os nossos futuros? Ou está lá um grupo de criminosos a gerir a nossa Segurança Social? É porque não se pode admitir o que se está a fazer a muitos trabalhadores na região autónoma da Madeira. Mas não se pode admitir que determinados empresários roubem as contribuições dos trabalhadores, de todos nós, e não as entreguem à Segurança Social. Porque hoje, quando estamos em dificuldades e que é necessário programas de combate à pobreza, que é necessário acudir àqueles que hoje estão em dificuldades pela primeira vez, não há dinheiro. Não há dinheiro para esses programas. Mas, se hoje não há dinheiro, é que existiu cumplicidade do PSD no roubo desse dinheiro à Segurança Social, e isso é inadmissível. É por isso que, quando eu olho para este governo, para todo o PSD, especialmente para as figuras gradas do PSD, que
que se propõem aos olhos dos madeirenses e querem governar a Madeira. Eu pergunto, mas para quê? 40 anos não bastou? Quantos jovens estão aqui, quando nasceram o PSD já mandava na região autónoma da Madeira? Muitos. E eu pergunto, mas 40 anos não bastou? E os últimos 10 anos nós já não vemos o que estes senhores fazem à Madeira? É porque a responsabilidade de governar a Madeira é uma grande responsabilidade. Hoje os tempos são outros. Isto não é para qualquer um. E colocar na mão daqueles que hoje todos nós sabemos são responsáveis por nos colocar nesta situação é dar carta branca àquilo que são crimes e àquilo que é um atentado ao povo da Madeira e do Porto Santo. E eu não acredito, nas próximas eleições, quando os madeirenses forem confrontados com aqueles que fizeram a dívida e cometeram atos criminosos, que eles não sejam derrotados. Eles vão ser derrotados. Se nas últimas eleições autárquicas, nós sabemos que os presidentes de Câmara não têm grandes poderes. Não foram eles que decidiram a questão da dívida oculta e esta dívida, e eles foram castigados. E no dia que se apresentem à frente dos madeirenses, aqueles que são os verdadeiros responsáveis pela situação que hoje se vive, eu não tenho dúvida que os madeirenses irão castigá-los e irão dar uma grande vitória ao Partido Socialista na Madeira. Caras e caros amigos, nós temos um grande caminho a fazer. Um caminho que será feito por cada um de nós. Ninguém espera que a mudança seja construída por outros. A mudança que se vai fazer na região autónoma da Madeira depende de cada um de nós. E nós hoje estamos num processo democrático interno, um processo que nós já estamos acostumados a gerir, que o Partido Socialista sempre foi um partido democrático, ao contrário do PSD, que eles estão a fazer hoje uma disputa interna, mas que não estão acostumados. E a propósito disso, vemos muita gente a se queixar, alguns dos candidatos a se queixarem que são perseguidos. Os candidatos do PSD queixam-se que são perseguidos dentro do PSD, que há pressões dentro do PSD. É preciso ter uma grande lata, porque esses mesmos candidatos perseguiram todos nós, os socialistas na Madeira, ao longo de 40 anos. E portanto, esses senhores que andaram a servir esse veneno à oposição durante cerca de 40 anos, que andaram a ameaçar-nos, que durante 40 anos andaram a perseguir os nossos e aqueles que davam a cara pela democracia e pela liberdade e até a ameaçar que perdiam o emprego. Esses senhores tenham vergonha na cara. O veneno que nos deram a beber é bom que os bebam hoje, porque eles fazem parte desse veneno. E, portanto, o PSD não mudou. O PSD continua a ser igual ao que foi há 40 anos. E venha a cara que vier, é igual ao Dr. Alberto João Jardim. Porque não foram diferentes nestes últimos 40 anos. E tiveram ao lado do Dr. Jardim na dívida oculta, estiveram ao lado do Dr. Jardim nas perseguições aos outros partidos da oposição. E é por isso que a mudança depende de todos nós. Nós vamos construir essa mudança. Se há mais de um ano atrás, quando eu dizia que íamos derrotar o PSD pela primeira vez na Madeira e no Porto Santo, e conseguimos, hoje, cada dia que passa, eu tenho a convicção, cada vez mais profunda, de que a mudança vai acontecer em 2015 e o Partido Socialista será o obreiro dessa mudança. Conto com todos vós para esse trabalho, para essa luta, e nós vamos mudar a Madeira e o Porto Santo. Muito obrigado. Queremos que os verdadeiros culpados sejam levados à justiça e se moam. Mas há outra questão também, outro exemplo. Como é que é possível? Caso de homicídio recentemente, há um mês para cá, em que durante 14 longos anos, um empresário da Madeira, com a cumplicidade da Segurança Social,